A Guerra de Troia. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Guerra de Troia, que é um dos relatos mais emblemáticos da tradição ocidental, misturando mito, lenda e possíveis fatos históricos. Mais do que um simples confronto militar, trata-se de um espelho das paixões humanas e da busca incessante pela glória e pela sobrevivência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. O contexto mitológico. Antes mesmo do conflito, é preciso compreender o pano de fundo. Os gregos antigos viam o mundo permeado pelos deuses, que não apenas observavam os homens, mas interferiam diretamente em seus destinos. Zeus, soberano do Olimpo, tentava manter certo equilíbrio, mas Hera, Atena, Afrodite, Apolo, Ártemis e até Poseidon tinham lados e preferências no conflito que se desenharia. O episódio da Maçã da Discórdia revela esse entrelaçamento entre deuses e mortais. Hera prometeu poder político a Paris, Atena prometeu sabedoria militar, e Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bela, Helena. Essa escolha não foi apenas uma questão de beleza, mas de destino. Ao optar por Afrodite, Paris selou a tragédia de sua cidade. Helena e a promessa de glória. Helena era considerada filha de Zeus e de Leda, rainha de Esparta. Sua beleza era tão incomparável que muitos reis gregos a disputaram. Para evitar guerra entre pretendentes, seu padrasto, Tíndaro, fez todos jurarem defender a escolha do marido dela contra qualquer ameaça. Esse juramento, conhecido como Juramento de Tíndaro, uniu os reis gregos quando Helena foi raptada por Paris. Assim, não foi apenas uma questão de honra de Menelau, mas também o cumprimento de um pacto coletivo. A guerra, portanto, era inevitável. A reunião dos reis gregos Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, assumiu a liderança. Convocou heróis de toda a Grécia, Ulisses de Ítaca, conhecido por sua astúcia, Ájax, gigante quase invencível, Diomedes, feroz combatente, Nestor, o sábio conselheiro, e Aquiles, filho da deusa Tétis e do mortal Peleu, considerado o guerreiro mais poderoso já nascido. Cada um desses heróis trazia sua própria história e motivação. Ulisses, por exemplo, tentou evitar a guerra fingindo-se de louco, mas foi desmascarado. Aquiles foi escondido por sua mãe para não participar, mas também acabou convocado. Era como se o destino empurrasse todos para Troia. O início do cerco. Os gregos partiram com uma frota de mais de 1000 navios, segundo Homero. Mas, até chegar a Troia, já enfrentaram desafios, ventos contrários, sacrifícios exigidos pelos deuses e até o assassinato de Ifigênia, filha de Agamemnon, oferecida para aplacar a ira de Ártemis. Esse sacrifício foi uma mancha que perseguiu Agamemnon até o fim de sua vida. Quando finalmente aportaram, os gregos enfrentaram resistência feroz. Troia não era uma cidade qualquer. Cercada por muralhas altíssimas e protegida por guerreiros formidáveis, parecia intransponível. A Guerra de 10 Anos. A guerra foi marcada por batalhas constantes, mas também por duelos individuais que ganharam dimensão épica. O duelo entre Menelau e Paris, por exemplo, poderia ter decidido a guerra no início, mas foi interrompido pela intervenção divina de Afrodite, que salvou seu protegido. Outro episódio importante foi a retirada de Aquiles. Ofendido por Agamemnon, que tomou para si a escrava Briseida, Aquiles se afastou da luta. Sem ele, os gregos perderam força e os troianos, liderados por Heitor, chegaram a ameaçar incendiar os navios inimigos. A morte de Patroclo e a ira de Aquiles. Foi nesse contexto que Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, pediu para lutar usando suas armas. Ao enfrentar Heitor, acabou morto. Esse acontecimento despertou em Aquiles uma ira incontrolável.
Ele retornou ao campo de batalha, decidido a vingar Patroclo. O duelo entre Aquiles e Heitor foi um dos momentos mais dramáticos da guerra. Heitor, nobre e corajoso, sabia que enfrentava a morte, mas não recuou. Ao ser derrotado, teve seu corpo desonrado, arrastado pela areia. Somente após súplica do rei Príamo, Aquiles devolveu o corpo, num gesto de humanidade que mostra a profundidade trágica do mito. A morte de Aquiles. Mesmo após a morte de Heitor, a guerra continuou sangrenta. Aquiles seguiu como força imparável, derrotando dezenas de inimigos e conquistando novos territórios. Mas nem mesmo o maior dos heróis pode escapar ao destino. Durante um ataque às muralhas, Paris, orientado por Apolo, disparou uma flecha certeira que atingiu o calcanhar de Aquiles, seu único ponto vulnerável. Ali, o invencível caiu. Seu corpo foi recuperado pelos companheiros, e suas cinzas misturadas às de Patroclo. Nascia a expressão que atravessou os séculos, o calcanhar de Aquiles, símbolo da fraqueza escondida até nos mais fortes. O papel dos deuses. Cada batalha tinha a influência dos deuses. Hera e Atena apoiavam os gregos. Afrodite e Apolo favoreciam os troianos. Poseidon oscilava em sua ajuda. A guerra era uma arena não apenas de homens, mas também das divindades, que disputavam poder e glória através dos mortais. Esse aspecto mostra como os gregos viam a vida. Não havia separação absoluta entre humano e divino, e o destino dos homens era constantemente manipulado pelas vontades celestiais. O famoso cavalo de Troia. Depois de 10 anos de guerra, a vitória ainda parecia inalcançável. Foi então que Ulisses concebeu o ardil que se tornaria lendário. O cavalo de madeira. Construído como oferenda à deusa Atena, o cavalo seria interpretado como um presente de rendição. No interior oco, esconderam-se alguns dos melhores guerreiros gregos. O restante da frota fingiu retirada, partindo para ilhas vizinhas. Quando os troianos encontraram o cavalo, houve intenso debate. Laocoonte, sacerdote de Apolo, advertiu: temo os gregos mesmo quando trazem presentes. Cassandra também previu a tragédia, mas ninguém lhe deu crédito. Logo em seguida, 2 serpentes gigantes emergiram do mar e mataram Laocoonte e seus filhos, sinal interpretado como aprovação divina ao presente. O cavalo foi levado para dentro da cidade. À noite, os troianos celebraram a suposta vitória. Adormecidos pela embriaguez, não perceberam quando os guerreiros saíram da estrutura, abriram os portões e sinalizaram a frota escondida. Troia foi arrasada, templos profanados, mulheres escravizadas, crianças assassinadas. O rei Príamo foi morto diante do altar. Cassandra violentada, Andrômaca escravizada e seu filho, Astyanax, lançado das muralhas. Para os gregos, a destruição de Troia não foi apenas um triunfo militar, mas também um ato de vingança pelo rapto de Helena. O cavalo, nesse sentido, simbolizou a vingança calculada e a frieza estratégica de um povo que, cansado de batalhas diretas, encontrou na astúcia sua arma definitiva. Já para os troianos sobreviventes, o episódio marcou a humilhação e a queda de uma cidade que se acreditava impenetrável. As muralhas, outrora símbolo de segurança, mostraram-se inúteis diante da manipulação psicológica e da confiança cega em sinais interpretados como divinos. O mito expõe, assim, a fragilidade humana diante da fé e da vaidade. Com o passar dos séculos, o cavalo de Troia deixou de ser apenas uma história de guerra para tornar-se uma advertência universal. Seja na política, nas artes, no direito ou na tecnologia, a narrativa lembra que as maiores ameaças muitas vezes se escondem sob a aparência da dádiva, exigindo vigilância constante contra promessas tentadoras e soluções fáceis. O cavalo tornou-se símbolo da astúcia sobre a força, da arrogância cega dos troianos e da manipulação da fé. Alguns estudiosos sugerem que ele foi apenas metáfora para um terremoto, um navio ou um engenho de guerra.
Independentemente da interpretação, tornou-se metáfora universal. O cavalo de Troia é, até hoje, sinônimo de armadilha disfarçada, inclusive no mundo digital. As consequências. A queda de Troia foi apenas o começo de novos destinos trágicos. Cada herói grego e troiano teve sua própria jornada após o fim da guerra. Agamemnon retornou vitorioso, mas encontrou a morte em sua própria casa. Sua esposa, Clitemnestra, o assassinou em represália pelo sacrifício da filha Ifigênia. Sua morte deu início à famosa tragédia dos Atridas, explorada por dramaturgos como Ésquilo. Menelau recuperou Helena, mas sua relação jamais voltou a ser plena. Algumas versões dizem que viveram juntos novamente em Esparta. Outras, que foram para o Egito, onde Helena teria passado parte da guerra. Ulisses iniciou sua longa odisseia, vagando por mares e terras durante 10 anos, enfrentando ciclopes, sereias, feiticeiras e até a cólera de Poseidon. Sua volta a Ítaca, onde reencontrou Penélope, tornou-se um dos maiores épicos da literatura mundial. Neoptólemo, filho de Aquiles, foi cruel na invasão, matando Príamo diante do altar. Mais tarde, casou-se com Andrômaca, viúva de Heitor, simbolizando o destino de dominação sobre os troianos sobreviventes. Enéas, um dos poucos heróis troianos a escapar, carregou seu pai nos ombros e partiu em jornada até a Península Itálica. Sua saga foi narrada por Virgílio na Eneida, onde ele se torna o ancestral mítico dos romanos, conectando a tragédia de Troia ao surgimento de Roma. As mulheres troianas sofreram destinos terríveis. Andrômaca foi escravizada. Écuba, rainha de Troia, foi reduzida à condição de serva. Cassandra, sacerdotisa e profetisa, foi dada como espólio a Agamemnon, apenas para depois morrer junto dele. As consequências foram, portanto, mais do que a queda de uma cidade. Espalharam-se em tragédias individuais e em novas narrativas, que moldaram a cultura greco-romana. Guerra, mito ou realidade? Escavações na região de Hisarlik, na atual Turquia, revelaram cidades sobrepostas destruídas por volta de 1200 a.C., coincidindo com os relatos homéricos. Isso sugere que a lenda pode ter raízes em um conflito real entre povos do Egeu e da Anatólia. Entretanto, os detalhes heróicos e a intervenção divina pertencem ao domínio do mito. Assim, a Guerra de Troia permanece um híbrido entre memória histórica e imaginação poética. O legado cultural. A Guerra de Troia inspirou poetas, dramaturgos, pintores, escultores e cineastas ao longo dos séculos. Homero, Ésquilo, Eurípides, Virgílio, Dante e autores modernos revisitariam o tema. O mito fala sobre amor, destino, orgulho, violência e redenção, temas universais e atemporais. Mais do que um conflito bélico, a Guerra de Troia se tornou um arquétipo da condição humana. Lutamos por honra, sofremos por paixões, somos arrastados por escolhas dos deuses, ou, em termos modernos, pelo acaso da vida. Conclusão. A Guerra de Troia, seja mito ou realidade, é uma narrativa que transcende seu tempo. Ela fala de glórias efêmeras, de destinos traçados, de paixões arrebatadoras e de tragédias irreparáveis. Ao ouvir e recontar essa história, não apenas conhecemos o passado, mas também refletimos sobre nós mesmos. Afinal, cada herói de Troia, Aquiles, Heitor, Ulisses, Helena, Paris, é um reflexo das forças que ainda hoje movem a humanidade. Desejo, honra, astúcia, coragem e, acima de tudo, a inevitabilidade da morte e da memória. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!